que a Babilônia, a antiga Babel, né, ela foi fundamentada por Nimrod. Você conhece a história, está lá em Gênesis capítulo 10, né, o grande caçador, né, aonde que ele fundamentou essa cidade, da onde que ele fundou, né, Babel, na terra de Sinar. Aonde é que ficava a terra de Sinar, né? A terra de Sinar, ela ficava aqui, ó. Vou botar aqui para você, ó. Vai ficar um pouco embaçado, mas é assim mesmo, tá? Porque eu estou aumentando aqui. Ela fica aqui, ó. Sinar, Babel, junto ao rio Eufrates. Fica junto ali ao rio Eufrates. Tá, você está conseguindo enxergar aqui? Né? Então, fica ali junto ao rio Eufrates, Sinar. Então, uma coisa que a gente já começa a perceber aqui. Qual foi o propósito, né, de Nimrod ao querer estabelecer ali aquela cidade, né, e a Torre de Babel? O propósito dele ali era fazer com que aquela cidade tocasse os céus. Foi achado, a arqueologia encontrou na Torre de Babel ali cuneiformes, desenhos de um deus chamado Num. Que Deus é esse? É o Deus dos céus. Tá? É o Deus que criou as estrelas, é o Deus que sustenta o céu. Aí se dá a entender, tá? Se dá a entender, porque isso aí, arqueologia, a gente está lendo a arqueologia, a gente está tentando encaixar a arqueologia, né, com as evidências bíblicas, né? Porque bate. Daí se dá a entender por que Nimrod quis construir aquela torre que chegasse até os céus. Porque aquela torre, né, aquele zigurate, era em homenagem ao Deus a quem ele servia, que era esse Deus Num, né, o Deus do céu. Tá? Só que isso ia contra ao que Deus queria, porque qual era de imediato que Deus estava querendo ali fazer logo de início da fundação do mundo? Que as pessoas multiplicassem e enchessem a terra. E o que ele fez? Através da unidade da língua, ele queria fazer com que aquela cidade viesse a ser unificada, um grande globalismo ali, através daquela torre que ele queria que atingisse os céus, né? Isso é comprovado arqueologicamente. Eu coloquei aqui também, ó, uma publicação que eu fiz, até no meu Face, né, no início. Não foi nem nesse ano, não, acho que foi no ano passado, no retrasado, não me lembro. Né? Eu estava no Rio de Janeiro. Que eu estou sempre fazendo a mesma coisa, né? Sempre pego de vez em quando e volto a fazer. Isso é um exemplo de ruínas de um zigurate. Tá? O que é um zigurate? É uma torre, né, de adoração. É mais ou menos como se fosse assim a Torre de Babel. Você vê que todas as torres de Babéis, elas têm essa mesma construção, tá? Então, seria mais ou menos isso aí, uma Torre de Babel. Agora, veja aqui que interessante, né? Os zigurates sumérios e a Torre de Babel. Em 1872, George Smith descobriu um tablete cuneiforme que trazia o seguinte relato acerca da edificação de um zigurate. Olha o que esse camarada encontrou, gente. Isso aqui é arqueologia, tá? Olha o que ele encontrou. A edificação desta torre ofendeu a todos os deuses. Numa noite, eles deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram seu progresso. Eles, os construtores, foram espalhados e sua língua se tornou estranha. Né? Então, na visão desses camaradas ali que estavam construindo, foi o castigo dos deuses. Né? Os deuses castigaram aquele povo, impedindo o progresso da construção, porque o que eles estavam construindo, a edificação, a torre, né, que eles estavam construindo, deitaram abaixo, tá? Houve uma língua estranha ali e que eles acabaram tudo se confundindo, batendo cabeça, dentro de uma grande confusão ali. Isso aqui não é Bíblia, tá? Isso aqui é um cuneiforme encontrado em 1872 por um arqueólogo chamado George Smith.
tá? Que comprova a veracidade da palavra de Deus. Tá? Hoje eu estudei bastante essa Bíblia aqui que eu tenho, né? Que é a Bíblia arqueológica, né? Eu tive que debruçar em cima de algumas coisas voltadas nisso daqui. Então, o que acontece? Esses tabletes mostraram, né, que haviam vários zigurates, que não eram só, esse aqui, por exemplo, esse aqui é um deles, né? E dentre esses zigurates foram encontrados esse tablete aí. Então, muito bem, acompanha comigo a história, porque a gente vai querer chegar onde? A gente está querendo chegar lá, na trombeta, não é isso? Mas vai acompanhando comigo que você vai chegar à conclusão que eu cheguei. Esse Deus aí, que eles estavam construindo essa torre, tá aqui o texto, né? E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel. Babel ali na terra de Senear, junto ao rio Eufrates, né? Aonde foram espalhados a terra. Então tem uma comprovação escatológica, arqueológica para isso, né? E esse a Deus Anum, que eles serviam, olha o que diz aqui, ó. Isso aqui já é história, tá? Anu era o senhor das constelações, rei dos espíritos e dos demônios. Anu habitava as mais altas regiões celestiais. Era tido também como juiz dos homens e dos deuses, tendo criado as estrelas dos céus, do céu para o servirem, como os seus soldados. Ou seja, os anjos caídos que vieram por ele, que claro, né? A gente está lendo aqui um documento de história. Então, por exemplo, vai falar lá, né, que Zeus, né, gerou seus filhos. A gente não vê demônio ali tendo relação com o demônio e gerando filho. Na nossa visão cristã, são tudo demônio, mas hierarquia. Existe hierarquia ali. Mas eles contam uma história fictícia em cima disso. É a mesma coisa isso daí. Anu é um anjo caído que era chefe de outros anjos que estavam abaixo dele. E aí se conta a história de que ele foi e gerou filho, né? E o que acontece? Esses anjos que estavam abaixo de Anu eram soldados. Eram homens de guerra e que tinham por nome Anunnaki. Então, daí se vem a origem dos Anunnakis. Os Anunnakis eram filhos do deus Anu, esse deus que, historicamente, se dá a entender que era o deus que estava, historicamente, não, comprovadamente, ali na Babilônia. E aí sim se pode fazer, de repente, uma referência a Nimrod, que estava querendo construir, não Nimrod, né? Mas os construtores ali de Babel estavam querendo construir aquela torre de Babel ali, né? Em homenagem ao Deus dos céus, Anu. Esse Deus dos céus, Anu, ele tinha outros deuses abaixo dele que os defendiam, que eram soldados, guerreiros, homens de guerra, que na verdade eram deuses de guerra, que eram chamados de Anunnaki. Os Anunnakis eram, então, né, os parentes, né, filhos de Anu, o deus dos céus, um deus poderoso na Babilônia, tá? Que era os que construíam as torres, né, os zigurates, e pode-se, de repente, concluir também, por inferência, a Torre de Babel, em homenagem a esse deus Anu, que é o deus do céu, tá? Bom, continuando, aqui está ele, né? Você vê aí, bem sumeriano mesmo, né? Anu. Continuando, o que ocorre? Lendo aqui, copiando aqui um dos textos que eu fui buscar informação em sites americanos, que no brasileiro quase não tem muito site, né, em língua portuguesa. Diz assim, ó: embora certas divindades sejam descritas como membros dos Anunnaki, nenhuma lista completa dos nomes de todos os Anunnaki sobreviveu, porque eram vários Anunnakis. Você não vê apesar de você ver monumentos, desenhos em paredes, né, de vários, né, mas você não tem uma lista com o nome completo e nem um número. Mas você consegue encontrar pelo menos os líderes deles. Vamos continuar lendo.
Nenhuma lista completa dos nomes de todos os Anunnaki sobreviveu, e eles geralmente são referidos apenas como um grupo coeso em textos literários. É um grupo específico para alguma coisa. Segundo alguns relatos de alguns historiadores, e aí entra também, né, nessa brincadeira alguns ufólogos, né, dizem que esses Anunnakis foram o que ensinaram também os homens a tecnologia de armas de guerra. Tá? Ensinaram muitas coisas, como construir, né? E uma série de coisas aí. Mas uma das coisas que eles também ajudaram a construir, ajudaram eles a fazerem, foram armas de guerra, né? Como vencer guerras. Por quê? Porque os Anunnakis eram soldados. E aí, da onde se vem também a ideia de muitos que acreditam em ET, né? De que eles vieram trazendo inteligência, sabedoria, conhecimento e tudo mais. Tá? Aí começa a vir um monte de mistura de um monte de coisa. Tá? Os textos sumérios, aí eu estou falando agora aqui de história, tá, gente? Os textos sumérios descrevem os Anunnakis de forma inconsistente, não concordam sobre quantos Anunnaki havia. Então, não tem um número completo aqui de quantos Anunnakis tinham. Porém, olha só que interessante. Olha aqui, ó. Tudo história, tá, gente? Estou aqui, não é conta da carochinha, não, tá? Isso aqui é história. A partir do período babilônico, 1592 e 1155 a.C., o nome Anunnaki foi aplicado às divindades do submundo, tá? Do mundo inferior. Durante esse período, as divindades do submundo eram quais? Dankna, Nergal e Madi, ao lado de Marduk, que era o deus principal nacional da antiga Babilônia. Então, a partir desse momento, aqui em Babel, e você sabe que a Babilônia é uma cidade espiritual mais falada ali em Apocalipse. E por que Rio Eufrates? Babel foi construída junto ao Rio Eufrates. Isso está na história. Isso está na Bíblia. E por que, então, esses demônios estão junto ao Rio Eufrates? Por que 4? Se são 4 os grandes generais que estavam ali no submundo sendo adorados e reconhecidos pelos babilônios. Dankna, Nergal, Mad e Marduk. 3 Anunnakis e um chefe, um príncipe, né? Um principado de Babel. Será que são esses os 4 anjos, está até aqui, né? 4 demônios que estão acorrentados, né? Lá junto ao Rio Eufrates. Os Anunnakis são, então, são os que conhecemos de Nefilins, só que os Nefilins são anteriores ao Anunnakis, né? Tem gente que atrela, eu já vi pessoas atrelando, né? Anunnaki a Nefilim, eu já vi. Só que o episódio da Torre de Babel é depois dos Nefilins. Nefilim acaba no dilúvio, né? E esses seres aí, eles são reconhecidos, né, depois do dilúvio. Só se sobrou outras divindades, não foram todas elas, né? Porque Nefilim é gigante. Nefilim é gigante. Se você for observar, em muitas figuras egípcias, os líderes ali egípcios, homens, são tudo gigantes. Já reparou? Ele sentado numa cadeira enorme, grandão, os bonecos tudo pequenininho ali levando presentes, né? Então, alguns chamam esses Néfilins, né, de Anunnaki. Alguns, tá? Alguns. Esses aqui são pós, né? É uma história que acontece depois, né, da era diluviana. Não muito longe também, tá? Porque o dilúvio aconteceu 3, 4 gerações depois, já apareceu ali a Torre de Babel. Não é muito longe também, não. Tá?
Não é muito longe também, não. Então, o que acontece? Esses seres aqui, tá? Esse nome ele só aparece, gente, historicamente falando, esse nome Anunnaki só aparece 1.500 anos antes de Cristo, tá? 1.500 anos antes de Cristo, não aparece antes. Não tem história falando de Anunnaki antes da era da Babilônia, não tem. Esse nome só aparece ali, em 1.500 antes de Cristo. E eles atrelam esses Anunnakis, né, aos demônios filhos de Nun, tá? Anu. Falar de história é muito complicado. Falar de história é porque você pega uma concha de retalho muito grande. É igual você falar sobre Semíramis. Você vai chegar no YouTube, vai ter várias pessoas falando que Semíramis era a esposa de Nimrod, que Semíramis era não sei o quê. Só que o documento mais antigo que fala sobre Semíramis data de 200 anos antes de Cristo. Não tem ninguém que fala de Semíramis antes. Só um historiador chamado, acho que Quintílio, alguma coisa assim, né? Que ele narra a história dela, mas fala assim por muito alto, uns 5 séculos antes de Cristo. Aí o pessoal vai falar de Semíramis lá para a Torre de Babel. Então a internet é uma terra de ninguém. Você vai ver um monte de gente falando porque fez isso, porque fez aquilo, mas baseado em qual documento histórico? Porque é uma coisa extrabíblica, não é? Se é extrabíblica, você tem que usar uma outra fonte. Qual é a fonte? Você tem que ter a história como fonte, né? Então, essa história desses anjos, né? Eu não tenho como provar dentro da Bíblia. O que eu vejo dentro da Bíblia é o quê? É Babel, é uma torre que quer chegar até o céu, uma cidade que é colocada perto ao Rio Eufrates, e aí mais na frente eu vejo, né, uma cidade espiritual chamada Babel, eu vejo, né, o Rio Eufrates aparecendo de novo, e eu vejo 4 anjos que estão sendo presos ali, né? E aí o que acontece? Quando eu olho para a história, para esses documentos mais aceitos academicamente, né, é exatamente isso. Existem 4 entidades poderosas que são chamadas pelos babilônios de 3 são chamadas Anunnaki, 3 são da classe Anunnaki, né? E o outro não. O outro é o Principado de Babel. E eles são do submundo. Pronto. É isso que nós temos. E aí, será que eles, né, de fato, não são esses 4 anjos que estão ali? Né? É isso aí mesmo, querido. É Lúlius, né? Lúlius, seu nome, irmão? Né? Eu cheguei até ler o livro de Enoque para ver se encontrava alguma coisa, né, a respeito deles. Eu até cheguei. Olha que interessante, gente. Eu estou aqui com um livro. Ele faz uma citação aqui de Enoque. Eu li o livro de Enoque e não achei essa citação. Olha a citação que ele faz aqui de Enoque, é esse livro aqui, ó, de Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, né? Olha o que ele coloca aqui assim, ó. Ele vai citar Enoque, tá? Ele vai citar primeiro Enoque. Vai dizer assim, ó. Seja como for, vai falar dos anjos e tal, e pá. Aí ele cita Enoque. Enoque, primeiro Enoque, capítulo 56, versículo 5. E naqueles dias, os anjos retornarão e se atirarão sobre os partas e os medos, no Oriente. Agitarão aos reis, pelo que um espírito de desassossego descerá sobre eles. Eu procurei essa citação, não achei. Eu só falei aqui porque o irmão colocou o livro de Enoque, por isso que eu falei. Mas eu não consegui confirmar essa afirmativa aqui desse camarada nesse livro. Procurei, não achei. Tá? Por isso que eu não coloquei aqui no slide. De repente, se alguém, né? Nós temos agora quase 90 pessoas online, né? Se alguém conseguir achar essa citação, né? Vai ser de grande valia. Você está vendo ali um povo babilônico que constrói
a cidade junto ao rio Eufrates, né, junto ali, né, ali próximo, né, ao rio Eufrates, na terra de Siná. Você vê eles querendo construir um zigurate para chegar até os céus, que não é coincidência que o Deus que ali estava nos zigurates, que se encontraram ali, elementos que se dá para comprovar que estavam ali, era do Deus Num, que é o Deus dos céus, das constelações, que tinha como seus soldados os seus filhos, que ele chamava de Anunnaki. Mais na frente, a própria Babilônia reconhece como os 3 principais dos Anunnakis, né? Dankina, Nergal, Madi e Marduk como o principado, né? Como tem o príncipe da Pérsia, da Grécia, o seu principado de Babel, né? Marduk ali como o deus nacional da antiga Babilônia. 4 poderosas entidades respeitadíssimas, e todas elas estavam ali no submundo.